No vídeo publicado aqui pelo canal Notícias Comentadas, que diz que PMDB e PSDB acabam ajudando Lula a vencer as eleições ainda no primeiro turno e em todos os cenários possíveis, nós tivemos vários comentários de ódio. E com isso eu abro a discussão para a gente falar de um tema importante: o ódio de classes. O tema por si só, com certeza vai causar muita polêmica, porque quem está praticando o ódio, quem está fazendo comentários de ódio aqui, digamos assim, com certeza vai dizer que não, isso não se trata de ódio de classe, se trata de ódio ao Lula, ódio a quem, ou sei lá que forma que ele vai tentar justificar o comentário dele. Mas a gente está aqui na internet e isso é muito bom que seja assim. Os comentários foram registrados e aqui a gente vai ter alguns comentários, por exemplo, como aqui das pessoas, a Renata Ferreira, que comenta o seguinte: Júlio Siqueira, acorda para a realidade, meu filho, Lula é ladrão. Eu também acho que tem poder de encantar jumentos mesmo. Antônio Vieira, eu acho que o Lula tem poder de encantar jumento. Tem outros comentários como até mesmo um perfil criado já com esse nome, Exterminador de Petebas. Antes de tudo, pessoal, todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal e todos vocês podem colocar os seus comentários que sejam, mesmo que sejam comentários obscenos aqui, como no caso do Exterminador de Petebas, tá? Luiz, vai tomar no seu verme de fezes. Então, a gente tem mais o que aqui? Quando acusa o Lulinha, ele cresce, tá, Exterminador. É claro que esses comentários também têm comentários correspondentes, a toda ação causa uma reação. Você é o exterminador do pau do jumento, o zumbi do tucanos e não sei o que lá. Mas aqui à frente a Renata Ferreira novamente fala que é por isso que a educação do Brasil é de péssima qualidade para o povo sem inteligência continuar a defender bandidos comunistas. Aqui o Roberto Gabriel Zacarias diz o seguinte: Lula é uma farsa, um corrupto, mentiroso, hipócrita e demagogo como tantos outros. Eu e minha família nunca votaremos nem no Lula nem no PT. A única eleição municipal é a prova disso. Ninguém do PT ganhou aqui no meu bairro. Essas pesquisas são pura mentira, bem a cara do PT, PSDB, PMDB, todos corruptos. Sou a favor agora dos militares no poder. O Joel Bezerra fala: Lula presidente na cadeia, dando o cu. Olha o nível dos coxinhas, cara na boa, enfia a cabeça no saco, tem vergonha de tudo que vocês fizeram. Interessante, Joel, é que esses comentários ficam na internet, tá? Isso aí, por exemplo, quando teus netos acessarem, eles vão ver Joel Bezerra, vão ver, porra, assim que meu pai comentava na internet. Já Maria Berenice de Souza coloca o seguinte: mentira, avisa Lula que ele está na cadeia, não queremos vermes lixos humanos na presidência, bandido bom é bandido morto, ganhar kkk. Ao que o Luiz Carlos fala o seguinte: Maria de Souza, sem querer desmerecer seu comentário, humildemente aconselho a senhora a procurar se informar sobre supostas acusações as quais estão sendo atribuídas ao Lula. Aí ela responde: meu caro, se postei é porque eu pesquisei, Lula nunca mais vai ser político, o dinheiro dele está acabando, não tem como roubar mais, nem comprar as urnas ele tem, por isso vai ser preso porque emburreceu. Quis ir para o lado da bandidagem, vai pagar caro, muito caro, vai morrer na cadeia apodrecendo lá. Aqui o Carlos Reis, 1988, diz o seguinte: canalzinho vagabundo, mentiroso, coisa de picareta da esquerda, como ser picareta sem ser de esquerda, kkk. Aí ele fala aqui mais uma vez, mais uma mentira, quando o Bolsonaro falou dos quilombolas. É engraçado que eles tentam sempre defender o Bolsonaro das coisas que o Bolsonaro falou. Nem precisa o Bolsonaro mesmo se defender, né? Quando você idealiza a pessoa, aí pode ela fazer o que quiser. Aí a pessoa vai sempre estar defendendo. Eu venho xingar a esquerda maligna. Um bando de desgraçados que destruíram esse país. Isso é a afirmação do Carlos Reis, mas também tem aqui a Jane Pires. Lula está disparado para ir para a cadeia. Esse marginal é odiado pelos brasileiros, vai apodrecer na cadeia, morrer na cadeia, ele e o poste dele. Acredito sim que esse elemento ganhe no Nordeste, mas Nordeste, PT Partido dos Infernos, lixo e não sejam ingênuos. Tem gente que estava sumido, não estava, notaram que agora o canal, até canal tem, bom, alguma coisa assim. Logo em seguida, a Jane Pires comenta aqui: querido Aécio, entenda você, mortadela vencida, ninguém presta, estou dizendo ninguém, meu voto ninguém terá. Você coloca o cara lá para ganhar horrores,
para ter a vida de rei com direito à passagem aérea, não trabalha segunda, não trabalha a sexta, tem toda mordomia para roubar a nação. O país está como... E aí não terminou mais. Bom, enfim, Lula presidente, Lula o melhor. Só espero que não faça com Lula. Aqui o Ricardo Veiga se emocionou um pouco e diz: mentira, mentira, mentira comprada, mentirosos hipócritas. O Maciel Aguiar fala: caracas, o povão realmente está cego. Lula lá na cadeia, isso sim. Aqui o Intermore Security diz: diga não às pesquisas compradas, fraude em todas as instituições desde 2002, onde o PT colocou as mãos sujas, imundas, desde 1964, quando tentaram dar o golpe do comunismo ditador. Sai fora, bando de ladrão, quadrilha de bandidos e traficantes de drogas, seus FDPs anti alguma coisa. Enfim, medo falado no vídeo torna gay. Aqui o comentário do Ricardo Anísio de Souza, também interessante. Olha, o suposto medo falado no vídeo não é de se tornar gay na verdade. O medo é de ver meu pastor ir para a cadeia pela fé que ele tem na Bíblia e, baseado nessa fé, se recusar a casar pessoas do mesmo sexo. O meu medo, meu querido, é de ter meus direitos políticos cassados por eu ser pastor ou padre. Eu sou contra, e eu que sou pai, não ter o direito de educar minha filha. Em vez disso, o Estado é quem tem o direito de educar. Essas coisas que pouca gente fala que o ativismo gay pretende fazer nesse país. Nós estamos sendo perseguidos por razão da crença e o que até a Constituição proíbe. Muitos de vocês vão rir, mas o Ricardo acredita nisso que ele está falando, tá? Então, há de se considerar também, colocar na mesa, colocar em pauta para conversar sobre isso. O José Almide Freitas capricha um pouco mais aqui no comentário. Eu vou pular essa parte aqui que você mesmo pode ler. Mano, filho da puta, tem 80% de rejeição. Esse babaca está tão mal informado que não sabe que o PSDB, o PMDB e os outros partidos querem fechar em torno do Lula. Caramba, no dia que o PSDB apoiar o Lula para a eleição... Bom, enfim, continuando, eu vou deixar o link aqui desse vídeo para que vocês possam ver os comentários. Esses comentários estão surgindo a toda hora, né? Então tem vários comentários aqui, inclusive vários outros comentários também de ódio. Então você vê o que? Ódio na palavra das pessoas. Você não vê necessariamente um argumento paudado. Por exemplo, Lula é ladrão, beleza, roubou o quê? Cadê? Cadê a prova? Foi julgado, foi condenado? Não. Está tudo ainda no campo da especulação, de ouvir dizer que um amigo do Lula, que um não sei quem do Lula, e não sei o que, não sei o que lá. Tá. E aí, por que eu estou falando do Lula? Porque a gente vai falar aqui nesse vídeo, como eu disse para vocês, do ódio de classe. Será que essa coisa existe ou não? Para a gente entender isso, é preciso seguir as pegadas do Lula. O que representa de fato o Lula? Não é a pessoa dele, não é o que ele é, o ser humano Lula. É o que ele fez. O Lula é odiado pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelo que ele poderá fazer, baseado no que ele já fez no início. E antes de que você diga, mas o Morpheus está sendo parcial e não sei o que, veja esse vídeo aqui, eu vou deixar também o link aqui, a parcialidade do Morpheus, que é para você entender do que se trata aqui, essas análises que a gente vai fazendo e comentando as notícias que a gente está vendo. Vou deixar aqui o link para você, veja sobre esse tema. Então, o que foi que o Lula fez? Eu vou fazer de uma maneira, né, não dá para você falar em 20 minutos a obra de um presidente que durou 8 anos. Seja bom ou ruim, você gostando ou não dá para falar em 20 minutos. Mas a gente vai fazer, digamos assim, para a gente falar em ódio de classe, a gente tem que perceber, então, dentro do assunto classes, classe alta, baixa, média, qual classe social que você pertence. Então, o que aconteceu nessas classes? Houve alguma mudança? Existe racismo no Brasil? Tá? Então, primeiro, antes de tudo, você, para entender dessa coisa de classes, você tem que entender o que era o Brasil antes do Lula. Aí você vai ver esse vídeo aqui, a fome no Brasil em 2001, período de FHC, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Para quem não sabe, para quem é jovem, não viveu o período antes do Lula, vou explicar para vocês uma coisa. Antes do Lula,
se morria de fome no Brasil. O Brasil era comparado aos países mais pobres do mundo. Quando você falava que era brasileiro em qualquer parte do mundo, o pessoal já te olhava quase chorando, dizendo: meu Deus do céu, vocês estão lá tudo morrendo de fome, um país pobre, uma nação sem futuro, perdida por causa de muita pobreza, sabe? A corrupção já existia, mas o pessoal se preocupava somente com a fome, com a pobreza. Desnutrição, se morria de desnutrição no Brasil. As pessoas não tinham acesso à água, morria de sede. Morriam sem se alimentar direito. A fome era um dos maiores problemas no Brasil. O governo Lula ganhou a presidência falando que ia acabar com a fome. Essa foi a bandeira do governo Lula. Então ele queria acabar com a miséria. Eu não acredito que ninguém vai conseguir acabar a miséria, porque em algum momento a miséria não se trata somente de uma questão de governo. Às vezes tem também a questão das pessoas, também estão envolvidas. Tem pessoas, mesmo em países desenvolvidos, você também vai encontrar miséria. Pode ser desenvolvido como for, você também vai encontrar miséria. Quer dizer, não depende somente do governo, também depende das pessoas, em que condições elas estão. Pois bem, para entender esse período pré-Lula, é interessante você ver essa reportagem aqui do Jornal Nacional, que ganhou até prêmio internacional. Veja, naquele tempo eles se orgulhavam de fazer reportagens, e essas reportagens ganhavam prêmio para mostrar a miséria. Sabe, eles tentavam retratar a miséria. Aquela miséria era um espetáculo. Tinha gente que adorava aquilo ali, sei lá, e olha aqui a miséria, e fazia exposição de quadro fora do Brasil, e toda a arte, tudo voltado para mostrar, olha como é escandaloso a miséria. Mas não necessariamente esse mesmo pessoal se preocupava em acabar com a miséria. Eles tinham uma preocupação de mostrar a miséria. Dentro desse contexto, muitas dessas pessoas também gostavam de aparecer dando esmola. Sabe, fotografa um político dando esmola para uma criança morrendo de fome. Alguém abraçado a uma pessoa que está na miséria. E depois que ganhava, continua aquilo ali. Aquela fome, aquela miséria servia basicamente como palco para eleger candidatos e pessoas, eu não digo mal intencionadas, mas até, sabe, você explorar a pobreza de certa forma para um benefício seu político, ou sei lá, você quer aparecer de bonzinho, alguma coisa assim, tá? Tem alguma coisa complexa dentro disso. Então, esse era o Brasil antes do Lula. Não precisa nem falar muito, nem mostrar site nenhum, para você entender que o Brasil de hoje, ninguém está mais falando sobre essas coisas de desnutrição, campanha contra a fome no Brasil. Isso existia a nível mundial, várias organizações internacionais, a ONU fazendo campanha para arrecadar dinheiro, para mandar alimento para o Brasil. Isso existia. Danone era coisa de rico, iogurte era coisa de rico. Não era, nem todo mundo tinha televisão, nem todo mundo tinha geladeira. Hoje é ridículo. Graças a Deus, hoje é ridículo isso. Mas depois do governo Lula, isso passou a ser ridículo. Aí, se você não pegou esse tempo antes do Lula, então é bom estudar um pouco a história. E a internet está aí para isso, mas o canal Notícias Comentadas também vai lembrar você. E aí a gente tem o seguinte: depois do governo Lula, antes e depois, a gente vai analisar, não muito entrando nos pormenores, mas vamos analisar antes e depois. Antes, essa fome, essa miséria toda que eu falei a vocês, e não é exagero, vejam números, vejam dados, pesquisem na internet para depois não dizer que o Morpheus é parcial, que o oráculo está puxando para um lado ou para o outro, que o oráculo é esquerdopata e não sei o que. A propósito, essa coisa de ser de esquerda eu também estou explicando aqui, tá, pessoal, nesse vídeo, a parcialidade do Morpheus. Depois do Lula, o que aconteceu com as classes sociais? Olha, vamos primeiro aqui. Brasil reduz a pobreza extrema em 75%, diz a FAO, que é uma organização das Nações Unidas. O mapa da fome de 2013, 2 anos após o governo do Lula, apresentado na manhã dessa terça-feira em Roma pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, mostra que o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema, classificada como número de pessoas que vivem com menos de $1 ao dia, em 75%. 75%. No mesmo período, a pobreza foi reduzida em 65%. Apresentado como um dos casos mundiais de sucesso na redução da fome, o Brasil, no entanto, ainda tem mais de 16 milhões de pessoas vivendo
na pobreza. 8,4% da população brasileira vive com menos de $2 por dia, mas reduziu bastante. Ele não conseguiu acabar, mas reduziu bastante. O outro jornal aqui, esse jornal aqui é de 2014, tá, pessoal? Aqui é a data da publicação. Foi publicado pelo Estadão e reproduzido aqui pelo UOL. Aqui no site da Record, publicado em 2010, tá aqui a data, 31 de dezembro de 2010. Governo Lula conquista os ricos para tirar 24 milhões de pessoas da miséria. Para investir em programas sociais, o presidente precisou acalmar o mercado financeiro. 24 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza entre 2003 e 2010, anos em que Lula presidiu o Brasil. Além disso, se você procurar no Google, eu coloquei, por exemplo, aqui, olha, teve tempo no Brasil que faltou cimento durante o governo Lula. Sabe por que falta cimento? Porque tem tanta obra sendo construída, tem tanta gente construindo coisa no Brasil, há tanto emprego que faltou cimento para construir. Isso aqui, ó, período de 2010, 2011, Lula presidente. Faltou cimento, gente. Olha, faltou também nesse tempo, até 2011, aqui, ó, mão de obra. Se você colocar no Google mão de obra, vai dizer que está faltando também, faltou mão de obra. Sobra mercado e falta mão de obra. 2008. Por que falta mão de obra qualificada em TI no Brasil? Falta de mão de obra prejudica 69% das indústrias brasileiras. 2011. Crescimento tropeça na falta da mão de obra. Faltava pedreiro para trabalhar, não era só mão de obra qualificada para doutores e mestres, não. Faltou pedreiro no mercado. Faltou pedreiro no mercado. Então, foi um período de muito emprego e muita, digamos assim, prosperidade do Lula. Então, é isso que o governo Lula representa. Ele tirou os pobres da miséria. Acontece que, voltando ao tema, o ódio de classes, você vê pessoas que, apesar do Lula ter feito isso, o governo Lula foi responsável por isso, enfrentou também crises internacionais para conseguir esse processo, ele mexeu numa ferida, que é a questão do preconceito. Pobre viajando de avião. Olha, nós temos casos aqui de pessoas que se incomodavam porque viam pessoas aí viajando de avião. Ó, pobre viajando avião. Aqui, olha, pobre viajando de avião. Pesquisa revela que não era pobre viajando de avião, antagonista, para lá. Tá, vai ter pobre viajando de avião. Coloquei aqui, eu lembrei de um caso de uma professora que escreveu: professora, problema, sandália, avião. Professora da PUC debocha de passageiros pobres em aeroporto. Homem humilhado por professora da PUC é advogado. O cara foi de sandália viajar de avião e a mulher lá ficou incomodada porque ela disse que era pobre viajando de avião. Então, existe um certo preconceito de uma determinada classe do Brasil que é contra pobres. Existe outra quantidade de pessoas que tem um preconceito contra cor. Bom, a sua cor é o indicativo se eu vou gostar de você ou não. Tem gente que pensa assim, entendeu? Ela julga as pessoas pela cor, pela classe social, pelo credo, por qualquer uma dessas coisas. É o chamado preconceito. Então, o que isso tem a ver com o Lula? Bom, a pesquisa mostra que o Lula ganharia no primeiro turno disparado. Imediatamente um grupo de pessoas se levanta e começa a xingar o Lula. Porque quando xinga o Lula, ele também está xingando essa redução da extrema pobreza. Isso aqui, pessoal, isso que eu estou falando aqui para vocês, são fatos que a gente pode colocar na mesma mesa para ser analisado. Porém, é um assunto complexo, que eu vou pedir a opinião de vocês aqui, o que vocês acham. Vocês acham que sim, essas pessoas que se revoltam contra o Lula, o motivo de fato é o processo de manipulação midiática e o preconceito contra as classes, ou seja, existe uma luta entre classes no Brasil ou não? Essa luta de classes, ela é aparente ou ela acontece de forma discreta? Poucas pessoas percebem ela. Você que é negro, você sofre preconceito por ser negro? Outro dia eu estava vendo a reportagem de um advogado aí no tribunal que era negro e acabou sendo preso, maltratado pela polícia. O camarada era negro. É coincidência isso?
Outro dia eu vi um espírita sendo assassinado porque era espírita, porque tinha os seus processos religiosos. Será que existe preconceito religioso no Brasil? O que você acha? Esse vídeo é para comentar sobre isso, para que a gente entenda de fato por que existe o ódio ao Lula. A maior parte dos comentários que a gente viu aqui não são tipo assim dizendo: ah, mas o programa tal, fulano de tal que ele fez, ele não deu certo porque tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, aí mostra a fonte. Não, eles não são desse tipo. Eles são comentários de xingamento, comentários de ódio diretamente à pessoa do Lula. E a pergunta que eu faço aqui: qual o motivo de se atacar o Lula assim diretamente? Se o Lula é a pessoa no Brasil que representa, talvez a única pessoa no Brasil que conseguiu reduzir a pobreza de uma maneira geral, como o Lula fez, em 8 anos. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, vamos abrir essa discussão sobre o tema ódio de classes no Brasil. Um grande abraço e até a próxima notícia.